Bom dia a todos, como é que estão? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Jacó, capítulo 2. Gostaria de perguntar primeiramente se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho também a cada um a ler Jacó 2. Dessa forma, convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus, dadas a nós através de seus profetas. Hoje está bem frio aqui, a temperatura está em torno de 8 graus, né? Hoje é dia 19 de maio, então é a época de começar as temperaturas baixas aqui na nossa região. Mas tá bom. Então Jacó aqui estava falando, né? Ele continua falando o que ele tinha começado já. E ele vai até a sinagoga, né? O templo, na verdade, ele está falando. Ele diz que o Senhor mandou ele ir no templo falar coisas para o povo, tá? Então Jacó era um profeta e ele está falando sobre as riquezas e também sobre outras iniquidades, libertinagens, tá? Ele fala no versículos 5 e 6. Ouvi-me, porém, e sabei que com o auxílio do Onipotente, Criador dos céus e da terra, posso falar-vos a respeito de vossos pensamentos, de como estáis começando a cometer pecado. Pecado esse que me parece muito abominável, sim, e abominável a Deus. Sim, entristece-me a alma e faz-me encolher de vergonha ante meu Criador, ter que vos testemunhar sobre a maldade de vosso coração. Tá? Então, o Pai Celestial coloca na mente, no coração do profeta, né? O coração, o que se passa na mente e no coração do povo. Tá? Então, é por isso que nós devemos dar ouvidos ao profeta, né? Que ele fala as coisas que o Senhor tem para nós, né? Tá? Então, às vezes as pessoas perguntam, né? Mas que prova que você tem, né? Para falar isso, né? Na verdade, o Senhor, ele pode não dar exatamente o que a pessoa está fazendo, né? Exatamente. Mas ele dá o sentimento, né? Que a pessoa tem em seu coração. Né? Então, quando o servo do Senhor está a serviço dele, né? Serviço do Senhor, ele vai saber quais são as intenções da pessoa, né? Quais são os sentimentos do coração da pessoa. Então é por isso que nós precisamos dar ouvidos ao profeta. Tá? Primeiro ele fala sobre as riquezas, né? Sobre o amor às riquezas, na verdade. No 13 e no 14. E a mão da providência favoreceu-vos muito agradavelmente, de modo que obtivestes muitas riquezas. E porque alguns de vós obtivestes mais abundantemente do que vossos irmãos, enchestes o coração de orgulho, andais com dura cerviz e cabeça levantada devido aos vossos custosos trajes, e perseguis vossos irmãos, porque supondes que sois melhores do que eles. E agora, meus irmãos, supondes que Deus vos justifica nisto? Eis que vos digo não. Ele, porém, condena-vos, e se persistirdes nestas coisas, seus julgamentos cairão rapidamente sobre vós. Tá? Então ele fala que o Senhor conhece a intenção, né, das pessoas. Nesse caso específico aqui, né, as pessoas elas tinham intenção de obter riquezas para ter trajes mais custosos do que os outros, né? E
aqui o Senhor deu a conhecer ao profeta que muitas pessoas, muitos ricos, né, estavam supondo que eram melhores do que os outros, né, porque tinham os bens melhores, né, eles supunham que eram melhores do que aqueles que não tinham, né. Então, provavelmente eles estavam dizendo, sim, eu tenho mais dinheiro porque eu trabalho mais, porque eu busquei mais riquezas, né. E, na verdade, o Jacó está falando, né, que o Senhor deu a conhecer a ele que ali, nesse caso, né, os ricos ali, alguns, né, alguns de vós estavam com o coração cheio de orgulho, né, não era só de riqueza, era de orgulho, né, e era isso, esse que era o problema, né, o orgulho no coração das pessoas, né, e ele está falando aqueles que muitos tinham amor às riquezas, né, e por isso desprezavam os mais pobres, né, e supunham que eram melhores do que os outros, né. Tá? Daí ele dá um conselho, né, muito forte aqui, né, que serve para todos nós, né, tanto ricos quanto pobres. Mas antes de buscardes riquezas, buscai o reino de Deus. No 18 e no 19. E depois de haverdes obtido uma esperança em Cristo, conseguireis riquezas, se as procurardes, e procurá-las eis, com o fito de praticar o bem, de vestir os nus e alimentar os famintos, e libertar os cativos e confortar os doentes e aflitos. Tá? Então, ali o Senhor deu a Jacó, né, esse conhecimento, né, esse entendimento, essa sabedoria. Então, para que nós possamos agir com sabedoria. Tá? De maneira alguma o Senhor está dizendo que não devemos buscar riquezas. Né? Se nós podemos ler de novo esses 2 versículos. Mas sim, ele aconselha, antes de buscar riquezas, buscai o reino de Deus. Tá? Isso não é só um conselho, é um mandamento. Né? E depois de haverdes obtido uma esperança em Cristo, né? Depois de nós termos realmente fé em Cristo, conseguireis riquezas se as procurardes, né? Então nós devemos obter fé em Cristo e nós vamos conseguir riquezas se procurarmos, tá? Mas antes nós precisamos obter fé em Cristo, nos despojar-nos do orgulho, né? Vestir os nus, alimentar os famintos, libertar os cativos, confortar os doentes e aflitos. Tá? E não fazer assim como fazia muitos daqueles nefitas, né? Se entregar ao orgulho, se achar que é melhor do que os outros, né? Tá? No 21, e para ele uma criatura é tão preciosa como a outra, e toda a carne vem do pó, e a todos criou para o mesmo fim, para que guardassem seus mandamentos e glorificassem-no para sempre. Tá? Então aqui também ele colocou mais na prática, né? Para que nós nascemos, né? Para que nós fomos criados, né? Nós fomos criados para que guardássemos os mandamentos de Deus, glorificássemos a Deus. Tá? Então é isso que nós devemos fazer aqui na terra, guardar os mandamentos e glorificar a Deus para sempre. Tá? Aqui não está dizendo que é proibido buscar riqueza, que é errado, né? Não é isso. Só para repetir aqui, só para salientar o mandamento. Primeiro buscar o reino de Deus, né? Obter esperança em Cristo. Tá? E também ele fala outra coisa, outro pecado. No 23, este povo começa a tornar-se iníquo, eles não entendem as Escrituras, pois procuram desculpar-se por cometer libertinagens por causa das coisas que foram escritas com referência a Davi e seu filho Salomão. Tá? Então, eles tinham as Escrituras ali, e eles sabiam que Davi e Salomão tinham muitas concubinas, muitas esposas, né? Então, por causa dessas escrituras, eles também estavam fazendo a mesma coisa, né? Então, eles estavam
eles estavam querendo dizer que porque Davi e Salomão tiveram muitas esposas concubinas, então para nós não tem problema, né? Eles estavam querendo dizer isso. E Jacó foi ali e cortou, né? E disse que isso não é desculpa, né? Isso continua sendo libertinagem, tá? Isso continua sendo uma coisa errada, tá? E ele lembrou, né, que o Senhor tirou o povo da terra de Jerusalém, né? A fim de suscitar para mim um ramo justo do fruto dos lombos de José. Então eles não deveriam cometer os mesmos erros dos antepassados, né? Então as escrituras elas contêm muitos exemplos de erros dos nossos antepassados, né? Mas isso não é desculpa para que nós façamos o mesmo, né? Elas servem para que nós tenhamos conhecimento dessas coisas e não façamos, né? Muitas vezes as pessoas elas aprendem com os seus próprios erros, né? E outras vezes nós aprendemos com os erros de outros, né? Os nossos antepassados. Então, por isso que nós devemos respeitá-los, respeitar a história, né? Com essa finalidade, né? De nós observarmos e não fazermos as mesmas coisas, né? Não cometermos os mesmos erros, né? Então é uma bênção, né? As escrituras, as histórias dos nossos antepassados, né? Porque elas evitam que nós cometamos os mesmos erros, né? Então ele fala, né? Basicamente são essas duas coisas, né? O amor à riqueza e as libertinagens. Muitas vezes elas vêm juntas, né? Quando a pessoa tem amor à riqueza, ela começa a cometer libertinagem também, ao mesmo tempo. Isso acontece muitas vezes, né? Então Jacó falou dessas duas coisas que estavam acontecendo ali entre os nefitas. Tá? E ele falou que eles deveriam se arrepender, né? E ele falou duramente, né? Então esses dois pecados eles são graves, né? Quem está cometendo deve se arrepender, deve moldar o seu coração, né? Adquirir esperança em Cristo primeiro, né? Tá? Depois buscar as riquezas com a finalidade de vestir os nus, né? Consolar os doentes e os aflitos, né? Alimentar os famintos, né? Com essa finalidade. E não cometer libertinagem, né? Se afastar disso. Nós nascemos para guardar os mandamentos de Deus, né? O nosso propósito aqui na Terra é guardar os mandamentos de Deus, glorificar a Deus para sempre, não nos glorificar, não glorificar outras pessoas. Tá certo? São basicamente esses dois ensinamentos aqui nesse capítulo. E essas breves ponderações eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tá? Então, que nós possamos pensar quais dessas coisas que podemos aplicar hoje em nossa vida. Se nós podemos pensar um pouco mais, né, sobre com qual finalidade eu estou procurando riquezas, né? E também se eu já adquiri fé, já adquiri esperança em Cristo, né, antes de buscar riqueza, né, que eu possa me fortalecer nesse dia e que eu também possa aprender com o erro dos antepassados e não cometer as libertinagens que eles cometeram, que muitos cometeram. Tá certo? Então, aconselho cada um de nós, cada um de vocês, ler, ponderar, orar e praticar os sussurros do Espírito. Certo? Desejo um bom dia, muita paz, muita luz de Cristo. Certo? Até amanhã, 5 para 6. Bom dia para todos.